Bom dia, sou Delma Alves, estudante do quarto período do curso de Direito da Instituição de Ensino FADESA, no município de Parauapebas, Pará, cursando a disciplina Direito Civil, Contratos, com o professor Roger Lippe. Conforme assunto em tela, estarei abordando uma das espécies de contrato, no caso específico, o contrato de compra e venda. Antes, nós vamos iniciar conceituando o que é um contrato. Então, o contrato, ele é a manifestação de vontade livre, consciente e contraposta entre duas ou mais pessoas que visam regulamentar um negócio jurídico. E enquanto negócio jurídico, o Código Civil Brasileiro estabeleceu 23 tipos de contrato, mais a forma inanimado. Diante da classificação, vamos tratar do contrato de compra e venda, bastante conhecido no nosso meio, pois no dia a dia está sendo sempre realizado. Sua origem histórica está pautada na troca, e na permuta. Só então, com o surgimento da moeda, é que passou a ser denominado dessa forma, compra e venda. De acordo com o artigo 481 do Código Civil, denomina-se compra e venda o contrato bilateral, pela qual uma das partes, no caso o vendedor, ele se obriga a transferir o domínio da coisa certa a outra pessoa, no caso o comprador, a pagar-lhe o preço certo em dinheiro. Para que ocorra a compra e venda, é preciso existir um objeto, e este deve ser lícito, devendo ser bem corpóreos, compreendendo móveis e imóveis, pois os bens incorpóreos eles se adequam melhor na cessão e não na compra e venda. Anote aí no seu caderninho. Por exemplo, Roger vendeu sua caminhonete para o professor Bruno Farias no valor de R$140 mil. Nesse caso, Roger, enquanto vendedor, ele tem a obrigação de entregar o objeto a Bruno, na qualidade de comprador. E Bruno deve pagar o valor devido. Ou seja, esses são os efeitos da compra e venda, obrigações recíprocas entre comprador e vendedor. A natureza jurídica da compra e venda ela é o contrato sinalagmático. Em regra, é consensual e de forma livre, bilateral, pois exige manifestação de vontade, Forma livre quando a lei não exigir. Ele é oneroso, pois não existe compra e venda gratuita. Em regra, comutativo, em que as partes não detêm o risco. Contudo, pode ser aleatório, ou seja, nasce da esperança, podendo ser instantâneo ou de longa duração, trato sucessivo. Quanto à forma é livre quando a lei não exigir, ou seja, pois no caso da compra e venda de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, a lei exige, conforme o artigo 108 do Código Civil, que seja exigido a escritura pública, ou seja, a ata notarial. Essa é uma exigência em função da validade jurídica, O Código Civil também disciplina algumas cláusulas especiais, Quanto aos efeitos da compra e venda, existem os efeitos principais e os efeitos secundários, Estes efeitos principais eles são referentes às obrigações, ou seja, às obrigações e responsabilidade das partes. Já os efeitos secundários, eles dizem respeito às responsabilidades pelos riscos, Nessas cláusulas especiais estão a questão da retrovenda, da venda a contento ou sujeito à prova, da apreensão ou preferência, venda com reserva de domínio ou venda sobre documentos. Há também as despesas com o contrato de compra e venda, conforme artigo 490 do Código Civil. Este assevera que, salvo cláusulas contrárias, ficarão as despesas de escrituras e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as de tradição, Então, hoje nós trabalhamos abordamos sobre uma das espécies de contrato, que é o contrato de compra e venda. Como disse, um dos contratos bastante usado no nosso meio, no nosso dia a dia. Agradeço a atenção, muito obrigado, tenham todos um bom dia.